Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do livro Memórias de um Suicida. Paramos no ponto em que terminou aqueles 2 meses que Camilo diz, 2 longos meses sobre a crosta. Ele relata que nenhum deles teve a oportunidade de ir nas suas terras, no caso Portugal, não é? Camilo seria em Portugal, aqueles amigos que estavam com ele também eram espíritos que tinham vivido em Portugal, mas ele fala do embevecimento que ele ficou, não é? Daquele aprendizado junto dos médiuns. Ele termina, nós lemos na semana passada, quando ele fala sobre a doutrina, sobre os médiuns, né? Ele fala passamos a render respeito, preito e admiração, né, aos médiuns que trabalhavam dentro da mediunidade. Ele fala de Allan Kardec e pensávamos enternecidos e sinceramente encantados. Uma doutrina como essa, capaz de lapidar corações, abrilhantando-os com as cândidas manifestações da bondade, como víamos irradiando em torno dos nossos novos amigos, não pode estar distante das verdades celestes. Aqueles amigos que eles travaram bastante intimidade até porque durante o desprendimento pelo sono os médiuns iam buscar auxiliar naqueles espíritos, junto àqueles espíritos dessa caravana, né? De espíritos de suicidas que vieram trazidos pelos guardiães da colônia Maria de Nazaré. Bom, passado este momento, ele já vai relatar coisas de 2 anos adiante. Vamos lá. Passaram-se 2 anos, longos e trabalhosos, durante os quais muito choramos sob o peso de frementes remorsos, analisando diariamente o erro cometido contra nós mesmos, contra a natureza e as sábias leis do sempre interno, voltando-nos à situação amara deixada pelo suicídio. Voltamos algumas vezes a assistir a outras reuniões nos gabinetes terrestres de experimentações psíquicas, visitando nossos amigos e lhes falando por via mediúnica. Então, eles tiveram outras oportunidades de estarem aqui nos grupos espíritas, de estudos psíquicos, como falavam. Por esse tempo, relacionara-me com um amável aparelho mediúnico, isto é, um médium dotado de peregrinas faculdades, o qual me visitava, e aos demais, frequentemente, quer através dos pensamentos e irradiações benévolas que dirigia a nosso favor, ou no fervor da oração. Era compatriota meu, o que me atraiu e sensibilizou poderosamente, forçoso será confessar. Perscrutador, corajoso, impávido, mesmo imprudente, entusiasta, insofrido, que também era das ciências invisíveis, para as quais se inclinava com férvido encantamento, ia ao extremo de rondar, qual romântico enamorado, as muralhas de nossa colônia em corpo astral durante o repouso noturno ou em expressivos transes mediúnicos, intentando atrair-nos a fim de pôr-se em comunicação direta conosco, o que preocupava soberanamente nossos instrutores e a direção da colônia. Não lhe permitiam a entrada
por assaz perigoso para ele, contato tão direto com o ambiente privativo de réprobos, mas ofereciam guarda e assistência para o retorno, levando em conta a sinceridade das intenções em que se escudava, e uma vez que atravessaria locais precipitosos da espiritualidade. Vamos entender o que Camilo colocou aqui. Ele se afeiçoou a um médium, como ele diz, da terra dele, português, não é? E esse médium se interessava tanto, né? Era assim, impetuoso, se entregava ao trabalho e ia por vontade própria, aparecia lá na colônia Maria de Nazaré. Por vontade própria, não num processo de ser conduzido por um espírito orientador para um aprendizado. Não, fazia deliberadamente. E os guardiães, os encarregados ali dos cuidados na colônia Maria de Nazaré, não permitiam que ele se aproximasse porque era muito perigoso, dado ao padrão vibratório dos espíritos que lá ficavam, tanto que nós vimos que era uma região turva, nebulosa, porque o sol nem penetrava, então de um padrão vibratório muito angustiante. Então, ele encontrava apoio para o retorno. Tão amável quão intrépido amigo, possuía, é certo, conselheiros e guias, assistente particular, como médium que era. Não obstante, possuía também o livre-arbítrio, a vontade livre para agir como lhe aprouvesse, uma vez que lhe fora recomendado precatar-se com as disciplinas apropriadas ao exercício das faculdades mediúnicas, as quais compete ao iniciado observar com o máximo rigor. Então, precatar-se com as disciplinas apropriadas ao exercício das faculdades mediúnicas. Muito importante isso, e ele, devotado ao trabalho, mas não tinha a atenção que deveria aos cuidados, né? Aos cuidados que deveria empreender, e o quanto é importante que nós tenhamos a disciplina para seguirmos a orientação daqueles que nos orientam. Mas continuemos. Ele, porém, arrojava-se imprudentemente pelo invisível adentro, atrevendo-se por sombrias plagas, sem esperar convites ou oportunidades oferecidas por seus maiorais, escudando-se na ardente fé que lhe inspirava o desejo do bem. Ora, por uma das vezes que visitamos nossos amigos brasileiros, proporcionaram-nos os dedicados mentores uma entrevista amistosa com um amoroso compatriota. Inesperadamente, visitamo-lo, fomos vistos facilmente por ele, que se rejubilou sinceramente, enquanto me davam ordens de algo dizer-lhe por via mediúnica, como recompensa à sua grande dedicação. Eis-me comovido, indeciso, perturbado, escrevendo para os meus antigos amigos de Lisboa e do Porto, depois de tantos anos de ausência. Não visitáramos, no entanto, senão o médium, retornando aos postos de concentração da falange imediatamente. Então foram, né? Mas não puderam visitar ali os familiares, as regiões que viviam, foram simplesmente ali na casa do médium. E através do médium, o Camilo pôde deixar cartas, né, psicografias, ali para aqueles que ficaram. Continuando. A despeito, porém, de tudo isso, as disciplinas dos primeiros dias prosseguiam sem alterações.
Continuávamos hospitalizados, submetidos a tratamento meticuloso e exercícios complexos para a corrigenda dos vícios mentais, assim como a instruções e prática nos serviços de reeducação. Conhecíamos já a lógica férrea da reencarnação, fantasma que apavora qualquer espírito delinquente, e a um suicida em particular, e que ele reluta em aceitar, intimamente convencido, no entanto, de que é verdade que se impõe, que procura negar porque a teme, sentindo todavia que a cada dia que passa, a cada minuto que se escoa no estágio consolador, onde assistem seus guias desvelados, é por ela atraída como bloco minúsculo de aço pelo ímã poderoso e irresistível, e a qual porfia em afastar das próprias cogitações, sabendo-a inevitável de seu destino, como a morte o é dos destinos humanos. Entretanto, não a experimentáramos ainda pessoalmente, vasculhando os arquivos reveladores da subconsciência, a fim de contemplarmos nosso ser na plenitude da inferioridade moral que lhe era própria. Nossa qualidade de suicidas, cujas vibrações excitadas nos torturavam a mente com repercussões e impressões excessivamente dolorosas, retardava a consecução desse progresso que se verifica facilmente nas entidades normais ou evolvidas, mas a condição de suicida tudo retarda, tudo deixa mais difícil, como ele está nos dizendo. A esse tempo, haviam se estreitado poderosamente as nossas relações de amizade com o pessoal dos serviços hospitalares, e particularmente cada grupo com seus guias responsáveis mais direto, isto é, médicos, enfermeiros, vigilantes, instrutores e psiquistas. Ora, o assistente que mais assiduamente nos seguia era o jovem médico espanhol Roberto de Canalejas, cujas peregrinas qualidades intelectuais e morais observávamos diariamente. Ele e seu pai Carlos de Canalejas, pequeno fidalgo espanhol, alma de apóstolo, coração angelical, e mais Joel Estel, mereciam do nosso pavilhão em geral e de nossa enfermaria em particular as mais efusivas demonstrações de amizade e respeito. Roberto, porém, não era entidade muito evolutiva, conquanto fosse avantajado cabedal de prendas morais, por ele duramente adquirido através das existências planetárias. Então ele não era um espírito muito evoluído, mas era um batalhador que tinha muitos valores. Pela luta e pelas conquistas, as prendas morais, por ele duramente adquirido através de existências planetárias. Tratava-se de espírito em marcha franca no carreiro áspero do progresso, e viera para o estágio de além-túmulo não havia sequer um século, após encarnação reparadora muito acerba, na qual a dor de brutal traição conjugal despedaçara-lhe o coração, e a felicidade que julgara fruir. Continuando, tivera Roberto nada menos do que o lar destroçado pelo perjúrio da esposa, a quem amara com todo o devotamento possível a um coração de esposo. Vira morrer a filha querida, primogênita dessa união, que tudo fizera
super auspiciosa e duradoura aos 7 anos de idade, vítima da nostalgia originada pela ausência materna, agravada com a tuberculose herdada dele próprio, seu pai, que por sua vez a adquirira durante abnegadas pesquisas em enfermos portadores do terrível mal, pois como médico dedicara-se a humanitários estudos em torno do até hoje insolúvel problema. Sofrer humilhações penosas e 1000 situações difíceis por causa do casamento desigual que fizera, pois o destino levara-o a apaixonar-se irremediavelmente pela encantadora Leila, filha do conde de Guzmã, o nosso muito estremecido amigo da vigilância. Então vejamos, né, os meandros de uma encarnação, pelas dificuldades todas e o quanto ele precisava, espírito determinado, libertar-se dos equívocos cometidos, teve uma encarnação muito dura, muito difícil. Perde a Leila pela traição, a quem ele amava devotamente, perde a filhinha querida aos 7 anos, que pega a tuberculose dele, que como médico ele se dedicava muito ali aos pacientes, nessas atitudes humanitárias, e a filhinha muito nostálgica, sentindo muita falta da mãe, que se afasta, né? Acaba desencarnando com a tuberculose. Então é claro que foi uma encarnação muito dolorida para o Roberto de Canalejas. Genro, então, do conde de Guzmã, o nosso muito estremecido amigo da vigilância. Correspondido com veemência pela volúvel menina, que então contava apenas 15 primaveras. Vamos ver então como se deu esse casamento, não é? Correspondido com veemência, ele foi correspondido pela volúvel menina, que então contava apenas 15 primaveras. A ela se unira pelo matrimônio, não obstante as relutâncias de Dom Ramiro, cuja penetração psicológica em torno da própria filha não augurara feliz desfecho para o importante acontecimento. Roberto de Canalejas, em verdade, não passava de pobre e obscuro filho adotivo de um fidalgo generoso que lhe dera nome e posição social, mas cuja fortuna fora disseminada em meritórias obras de socorro e proteção à infância desvalida. Então, Roberto de Canalejas, ele não tinha ali um patrimônio, porque o que ele recebeu do pai adotivo, né, ele canalizou para atender a infância desvalida. Nos últimos quartéis do século XVII, tivera Roberto uma existência no centro da Europa, tornando-se suicida no ano de 1680. Por essa dolorosa razão, já no século XX, conforme nos achávamos na espiritualidade, ainda sofria consequências do malsinado ato de então, pois o seu drama conjugal verificado na Espanha, na primeira metade do século XIX, mas não fora do que a experiência que não se quisera submeter ao findar do século XVII. Esse nobre amigo, cujo aspecto grave e meditativo tanto nos atraía, aparecia no além-túmulo tal como existira, em vestes carnais durante a última existência
passada na Espanha. Estatura mediana, barba negra e cerrada elegantemente, terminada em ponta, qual usavam os aristocratas da época, e acompanhada de bigodes bem tratados, cabeleira volumosa e farta, tez branquíssima, quase nívea, olhos negros grandes pensativos, lembrando ciganos andaluzes, e mãos longas, indicando o exercício continuado do pianista ou o mal terrível que fizera tombar seu último fardo carnal. Ele próprio revelara-me essa pavorosa síntese de sua vida durante os serões em que nos acompanhava pelas aleias mortas do parque do hospital. Fizera-o, porém, no intuito altruístico de elucidação, concitando-nos ao valor para enfrentar o futuro que áspero nos aguardava. Porquanto ao suicida cumpre reparar a fraqueza de que deu provas, curando-se do desânimo que o ata à inferioridade, com testemunhos decisivos de fortaleza e resoluções salvadoras. Ou fosse porque ele conhecera e amara Portugal, tendo ali vivido os últimos meses de sua vida, recebendo como derradeiro pouso para sua armadura humana a argila portuguesa, fosse porque além de médico, era também artista de elevado mérito, porquanto cultivava as belas letras e a música, enquanto a verdade era que nosso grupo se compunha de intelectuais portugueses orgulhosos de sua heróica pátria. O certo foi que afetuosa simpatia ele nos enlaçou, fundindo-se logo em morredouro afeto fraternal. Berlamino de Queiroz e Souza, o poliglota, vamos nos lembrar daqueles do grupo, os nomes do grupo que vimos nas primeiras páginas. Belarmino de Queiroz e Souza, o poliglota filósofo, que a esse tempo, só de longe em longe, recordava o antigo monóculo, usava aquele óculos pequenininho, de um lado só, era dos que mais vivamente se empolgavam com a nova amizade, pois no amigo pretendera descobrir de algum modo um similar. Confessara de canalejas que tivera a desdita de professar doutrinas materialistas quando encarnado, renegando a ideia do ser supremo e repelindo a luz dos sentimentos cristãos pelo domínio exclusivo da ciência, fato que o desamparara grandemente durante os contínuos dissabores da existência, agravando mais tarde a própria situação moral, quando a adversidade lhe desferira o supremo golpe no lar doméstico. Continuamente entretinham longas dissertações em torno dos tão palpitantes temas materialistas à luz da ciência psíquica, respondendo Roberto com lógica irretorquível aos argumentos vivos de Belarmino, que mal iniciara a reeducação no campo espiritual, pois trazia aquele sobre o interlocutor a vantagem de conhecimentos muito mais profundos, não somente em filosofia, como ainda em ciência e moral. E era de vê-los amistosa e fraternalmente discutindo sobre os mais belos e profundos assuntos. O poliglota desejando reaprender, renovando cabedais sobre as ruínas das antigas convicções. O jovem doutor, acedendo para ele fachos de luzes inéditas em que
com que norteasse a trajetória do porvir, estribando-se em fatos positivos que tão do agrado eram do interlocutor. Muitas vezes nós outros, os ouvintes, sorríamos a socapa por observarmos a nulidade do pobre Belarmino, que se considerava iluminado na terra, em presença de um simples assistente hospitalar de uma colônia de suicidas, humilde trabalhador, que nem mesmo méritos sensíveis possuía na espiritualidade e dava banhos de entendimento, de sabedoria para o tão soberbo, tão orgulhoso Belarmino, né? É assim, e vamos nos preparando para isso, não é? Porque quantas vezes a vaidade daqueles que se desenvolvem muito intelectualmente toma conta, mas do lado de lá, né, vamos ver que os nossos conhecimentos, o conhecimento daqueles que se esforçam, né, na intelectualidade, quantos não fazem isso? Sentindo-se muitas vezes doutores em temas, em assuntos, né? E depois, muitas vezes, está longe, aquém, muito aquém daquilo que se possa chegar. Um dia em que demorara um pouco mais a visita aos nossos apartamentos, avisando-nos de que foi informado que receberíamos alta dentro de poucos dias, falei-lhe eu, não sem certo constrangimento diante da indiscrição de que usava. Meu caro senhor doutor, os pequeninos relatos de vossa vida que tivestes a magnanimidade de confiar-me calaram fundamente no âmago do meu ser, comovendo-me profundamente e fazendo-me refletir. Fui romancista na terra e, escrevendo, procurei estampar em minhas humildes produções determinado caráter moral. Deixei na terra obra vultosa, se não em qualidade, pois hoje reconheço que bem pequenos foram os meus cabedais intelectuais, pelo menos em quantidade. Confesso, porém, que raramente inventava os meus romances. Eles foram antes filhos do conúbio da observação, com os retoques sentimentais de que várias vezes usei para enfeitar a dureza da realidade e assim mais rapidamente cativar editores e leitores dos quais dependia a minha bolsa quase sempre vazia, o que não deve ser qualidade muito recomendável para um escritor terreno. Quem sabe, senhor doutor, vossa lhaneza forneceria ainda alguns informes acerca do próprio drama pessoal que tanto me impressionou, para que algum dia possa eu voltar a visitar a Terra e, através de um aparelho mediúnico, narrar aos homens algo interessante, intercalado com as luminosas doutrinas que começo a aprender. Então, aqui já estava Camilo se colocando desejoso de trazer a nós encarnados os seus textos, os seus livros, nascidos da observação. Nós vimos que ele não inventava, ele observava e traduzia de uma forma a cativar leitores e editores, não é? Romanceava, com escolha de palavras apropriadas, não é? Com a narrativa feita de uma forma adequada, interessante, que prende a atenção. Então, é isso que nós estamos vendo. Ele já desejoso de retornar à Terra para, junto de médiuns, conseguir transmitir tantas coisas que ele vem aprendendo no plano espiritual.
Então ele já estava se comportando como um escritor, como um repórter, né, buscando ali dados, vivências, experiências para compor depois a literatura. Muito bom, mas prestemos atenção, esses relances, né? Como que um relâmpago que chega e vem ali aquela vontade, aquele entusiasmo, mas vimos que dureza, que dificuldade, 2 anos se passaram e ainda as lutas muito difíceis, porque a fuga da vida, o suicídio, ele grava demais no perispírito as marcas deste crime. Então, dessa derrogação de lei. Então, é uma luta constante, e na encarnação também, porque há de haver o reajuste, a reparação do ato cometido, as consequências, que além das outras situações da encarnação, a consequência do suicídio, né? Então, é importante que reflitamos muito nesses tempos tão difíceis, em que o número de suicidas aumenta vertiginosamente, além da nossa prece, da nossa vibração. É esse esclarecimento que pode chegar no momento oportuno àquele que percebemos que está ao nosso lado, quer numa intimidade, quer encontrando em algum lugar, e que está com ideias, né, com um desânimo muito grande, arquitetando fugir da vida, e esse nosso conhecimento pode ser muito importante para salvar uma vida. E os espíritos amorosos nos intuirão a olhar nos olhos, a prestar atenção e entendermos que estamos diante de alguém que necessita ouvir o que estamos ouvindo, saber disso que estamos aprendendo. Meditemos, reflitamos e que fiquemos em paz.